Hoje o nosso tema é o sono e os sonhos, e esse tema está contido no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma. E primeiro eu vou fazer uma breve explicação pelo lado científico, pela ciência terrena, do que é o sono e os sonhos. Depois a gente vai entrar na questão daqui do livro, e eu gostaria que vocês participassem, perguntassem, só levantar a mãozinha pra gente, tá? Porque esse tema, eu sou espírita já de carteirinha de muito tempo, e eu gosto muito de ler, de entender essa parte espiritual, mas eu confesso a vocês que quando a gente vem para fazer uma palestra, é que a gente percebe a importância do tema. E esse tema, gente, é muito importante, como vocês vão ver, que eu espero passar para vocês, porque realmente tem muito a ver com o nosso dia a dia, tá? Então, eu gostaria que vocês perguntassem, falassem sobre as dúvidas de vocês. Na medida que eu puder, eu vou esclarecendo, porque realmente é muito importante, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o sono, ele é um estado fisiológico cíclico caracterizado no ser humano por 5 estágios fundamentais que se diferenciam de acordo com o padrão do eletroencefalograma. Então, nós temos as fases que a ciência diz do não REM, que são os primeiros estágios do sono, e nesses estágios o espírito já está emancipado, e depois vem a fase REM, que é a fase mais profunda do sono, e aonde então aonde a gente pode sonhar, e principalmente sonho muitas vezes ligado ao nosso inconsciente atual. Freud, que foi o primeiro estudioso do sonho na Idade Moderna, porque os sonhos são já alvo de curiosidade desde a antiguidade, muito se explorou a respeito, e tem até aquela coisa de falar, se sonhar com um animal, joga na loteria, no bicho, que vai dar, né? Ou então é um animal, uma pessoa, qualquer coisa que se sonhe, tem um significado de alguma coisa, né? E tem na internet, né? Tem várias explicações a respeito. Então é um alvo de curiosidade já desde lá os primórdios da humanidade. E até na Grécia se estudou muito, e aí foi onde que já começou o estudo pela medicina. Então, nós temos todos esses estágios, e para o Freud, ele estudou o simbolismo dos sonhos, e ele disse que o sonho, né, é a satisfação dos desejos, do inconsciente, porque nós, enquanto seres que temos essa parte da aparência e a parte inconsciente, que mesmo nós mesmos não conhecemos, muitas vezes está ali no nosso inconsciente, a gente não sabe que está, né? Quando sonhamos, essas imagens, esse conteúdo é liberado, porque entre o inconsciente e o consciente existe uma válvulazinha que ele chama de... fugiu o nome agora, estava com ele aqui na cabeça agora. É uma censura, e essa censura, enquanto nós estamos no estado de vigília, ela não permite que esses conteúdos inconscientes venham à tona, porque muitas vezes é coisa assim que não é muito saudável, não é aprovada pela sociedade e muitas vezes nem por nós mesmos. E também onde está muitas vezes distúrbios, os nossos conteúdos neuróticos, psicóticos, né? Tá tudo ali naquele porãozinho que é o inconsciente. E na hora do sono,
o sonho vem muitas vezes até como uma tentativa de resolução daquela situação, daquele desejo, daquele conflito, né? Que muitas vezes a gente pode ter até sonhos recorrentes que quer resolver aquela situação e que o cérebro busca então fazer essa retratação do que está no inconsciente para que a gente possa tentar resolver, né? Mas que pela própria psicologia se fala, normalmente sozinho é muito difícil a gente tratar de algum conflito. Pode até acontecer, mas nem sempre, né? O Jung já foi mais a fundo. O Jung foi um discípulo de Freud e ele foi mais a fundo nessa questão dos sonhos. E ele disse que nós podemos acessar o inconsciente profundo, que esse inconsciente profundo, segundo a psicologia transpessoal, já é o inconsciente do espírito. Nós temos então o inconsciente da vida presente, que vai até a vida intrauterina, e o inconsciente profundo já vai ser um inconsciente com conteúdos das vidas passadas, desde que nós fomos criados e vivendo como seres humanos, ok? Então, e agora os neurocientistas ainda falam que o sonho não tem valor nenhum, que é apenas coisa do cérebro. Mas vocês concordam com isso? Não é, né? Mas eles têm contribuições também para essa questão do sonho a nível de ciência material, ciência dos homens, né? Então, essa questão foi abordada por Allan Kardec e agora é onde a gente vai então falar a respeito do que Allan Kardec perguntou para os espíritos, que responderam de um modo bastante abrangente. Então ele começa falando aqui desse capítulo da emancipação da alma, que nós somos espíritos eternos, já tivemos muitas vidas, mas há vidas terrenas, né? Aqui falando do nosso planeta Terra, porque pode ser que nós já vivemos em outros planetas também, viemos para cá por necessidade de aprendizado, e enquanto nós estamos nesse corpo terrestre, nesse corpo de carne, nós somos cativos, nós somos presos. E o espírito, ele almeja essa emancipação, porque a verdadeira vida do espírito é a vida no plano espiritual. Nós somos de lá e para lá voltamos. Então aqui, neste plano, nós estamos vivendo temporariamente. Daí a importância de não ligar muito, né? Não dar aquela importância extrema às coisas materiais. Aqui a gente deve sempre entender isto para ir buscar o desprendimento na medida que a gente puder ir se elevando, né? Ou seja, através de conhecimentos, das várias teorias espiritualistas que existem, porque tudo que a gente tem aqui é passageiro, né? Um dia vai embora, a gente vai embora e isso tudo vai ficar, principalmente a questão de bens materiais, né? Que muitas vezes a gente se liga pra caramba, né? Se esforça, se mata para viver conquistando bens e cada vez mais. E às vezes, quando vai embora, os herdeiros que ficam se matando por conta daqueles bens que a gente deixou, né? Então, é claro que tudo é importante, a riqueza é importante, viver confortavelmente é importante, mas não é só isto. A vida material não é só isto. Por mais que tenham aí teorias de agnósticos, ateus, né, dizendo que não existe nada depois da morte, aqui no Livro dos Espíritos e todos os livros da codificação de Kardec, a gente vê que a importância está mais lá do que cá, né? E por isso, então, que Deus nos deu essa condição de se emancipar através do sono. E através do sono, que nós dormimos 1/3 da nossa vida,
E quando a gente nasce até, a gente vê o bebezinho, dorme 80% do tempo, porque quando está dormindo, a gente tem um refazimento das energias do corpo, porque tudo fica mais, né, amenizado, as nossas funções vitais, elas ficam meio que paralisadas e quando é criança, ela ainda libera o hormônio do crescimento, por isso a importância do sono para o bebê, tá? E enquanto adultos é importante porque além da gente ter esse refazimento das nossas energias diárias, o cérebro também está num momento de aprendizado, porque o que fica mais com as funções assim, mais em tons mais baixos, é o corpo, a parte fisiológica. O cérebro está ativo, ele não para nunca, ele está sempre ativo e através de vários exames que a ciência tem, mostra isso, que ele está em constante atividade. E por que essa constante atividade? Porque é o espírito, né? Porque o que anima a nossa mente é o espírito. Sem o espírito, o corpo não é nada, né? É apenas um objeto. Então, através do sono, o espírito se emancipa e aí ele vai se emancipar de qualquer forma. A partir do momento que entra num estado de sonolência, ele já pode começar a ter novas visões, porque através do sono, o espírito vai se emancipar e vai então ter vários tipos de vivências. Ele pode até, se a pessoa for um médium mais assim, já num ponto mais evoluído, ele pode ter vivências com outros espíritos, né? Através de visões, através de pensamentos, através de experiências. Conta até que o Einstein, ele dava assim, no meio dos estudos, das investigações que ele fazia, ele dava uma pausa, dormia um pouquinho e depois ele voltava e continuava os seus estudos. E foi numa desses momentos que ele conseguiu terminar a teoria da relatividade. E foi interessante, até quando eu estava estudando para a palestra, o palestrante lá, ele disse até que o Einstein, quando ele acordou, ele já imediatamente foi lá para concluir as fórmulas da teoria e no dia seguinte um outro cientista norte-americano também fez a mesma coisa. Então, porque assim, quando o espírito se emancipa, a gente, conforme o estágio do espírito, ele vai se reunir com outros espíritos mais evoluídos que vão orientá-lo naquilo que ele está tendo como objetivo de vida, como projeto, como no caso do Einstein, né, que estava mostrando essas teorias. Então, todos nós, querendo ou não, temos contato com outras entidades que podem até estar vivas também, como nós, ou espíritos mais evoluídos que vêm nos auxiliar, tá? Então, esse estado de sono e esses sonhos que a gente tem, muitas vezes é como se a gente tivesse morrido, porque o sonho é a nossa vivência no plano espiritual, que quando a gente se desencarnar, se desligar desse corpo de vez, é a vida que a gente vai ter, tá? Então, tem muitas pessoas, desde a infância, lá, desde os primórdios, os próprios gregos já falavam que o sono é um estado de quase morte. Então, nós espíritas ainda temos medo de morrer, né? Quem tem medo de morrer? Todo mundo. Muito pouco quem não tem, né? Mas a gente tem então que entender isso, que a gente está treinando para a morte todos os dias, através do sono, tá? Então, eu vou aqui fazer os comentários, vou ler aqui sobre o que o Kardec perguntava, porque eu acho que esclarece mais essa parte que o Espiritismo nos explica
sobre os sonhos. Allan Kardec, então, inicia aqui no sono, no capítulo do sono e os sonhos, pela pergunta 400. E ele pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Ou seja, o espírito fica o tempo todo no corpo? E o espírito responde: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, assim, nós estamos aqui não muitas vezes por vontade própria, né? Mas por necessidade, porque é no plano material aonde nós vamos crescer, nós vamos melhorar os nossos sentimentos, nós vamos evoluir espiritualmente através das vivências materiais. Então é aqui, como se fala, aqui se faz, aqui se paga, é bem verdade, né? Porque a gente semeou muitas discórdias, muitas coisas ruins no nosso passado, e hoje muitas vezes a gente vem para resgatar essas situações para que o nosso espírito possa ficar livre, porque uma vez que ele esteja desembaraçado de toda e qualquer situação que o prenda ao corpo material, ele alça voos mais altos, ou seja, ele vai para outros planos e conforme a necessidade, que já não tenha mais essa necessidade do corpo, ele vai então para outros mundos melhores, mundos de espíritos superiores, tá? Porque aqui a gente vê ainda, né, como está o nosso mundo, cheio de misérias, né, sentimentos negativos, raiva, criminalidade, inveja, todo tipo de egoísmo, de orgulho. Enquanto a gente está preso a esses sentimentos, nós temos essa necessidade da reencarnação no mundo presente, nesse mundo material. Quando nós nos desprendermos disso tudo, a gente já não necessita mais dessas encarnações aqui. Muitas vezes nós recebemos, e agora, no momento atual da Terra, estamos recebendo muitos espíritos de luz que já nem tinha mais necessidade de reencarnar, mas eles estão vindo para acelerar o nosso processo de transição que o nosso planeta Terra está passando, porque todos os planetas, e a Terra está incluído nela, passam por esses momentos. Ele é criado e aí ele vem para aqueles momentos onde os espíritos ainda são muito ignorantes, então é onde acontece todas essas mazelas que a gente sabe que existe ainda, que já sempre existiu desde os primórdios da humanidade, mas na medida que o planeta vai evoluindo, vai passando para um outro estágio, os seres que habitam nele também necessitam dessa evolução para que possa viver no mundo melhor, no mundo de paz, de tranquilidade, de solidariedade e não mais a vivência dessas doenças do espírito, que é, né, a criminalidade, viver todos esses sentimentos negativos que a gente tem ainda dentro de nós. Então, por isso, a importância da nossa vida material para que a gente possa aprender através dos ensinamentos e praticar na nossa vida do dia a dia, porque é lá, né, no nosso mundão lá fora, que a gente vai ter essas experiências, vai treinar os nossos bons sentimentos, que muitas vezes é uma tentação muito grande deixá-los de lado e ainda deixar vivenciar nosso lado ruim, mas que é importante porque através desse treino é que nós vamos então viver para melhorar e para ser pessoas
capacitadas para esse mundo melhor que há de vir, né? Acho que muitos de vocês, a maioria que já conhece o Espiritismo, sabe que a gente está sempre falando a respeito disso, que esse mundo negativo, esse mundo de provas e expiações, já está nos seus últimos tempos, né? Que em breve, se Deus quiser, nós poderemos estar nesse planeta novo de regeneração, aonde já não vai mais haver tanta criminalidade, quer dizer, não vai mais haver criminalidade, vai haver ainda desigualdade, um esforço da nossa parte para ainda se melhorar mais, mas pelo menos já não vai ter tanta dificuldade da gente viver em sociedade, de liberdade, como a gente tem hoje, que muitas vezes é mal utilizada, né? A liberdade já vai ser usada com responsabilidade, que é esse o caminho do Espírito. Todos nós, invariavelmente, nascemos para ser felizes, para crescermos e vivermos em grupo e na felicidade, e não nesse sofrimento, nessas tristezas, frustrações, decepções que a gente vive aqui ainda nesse nosso planeta. Mas tudo, como o Chico Xavier falava, tudo está certo como está, porque tudo que acontece não é por acaso, tudo tem um motivo do porquê de acontecer, ok? Alguma pergunta? Alguma ilustração? Não? Então, continuemos. Durante a pergunta 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. A resposta: o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aqui nessa questão, é interessante saber que nessas andanças que o espírito pode ter no plano espiritual, ele não se desliga totalmente do corpo. Ele continua com um laço fluídico, um laço luminoso, que mostra aos outros espíritos com quem ele está em contato ou no ambiente em que ele estiver, que esses laços é de um espírito encarnado. Tem até uma passagem no livro Os Mensageiros da Vida Eterna, que André Luiz escreveu, que ele foi num determinado lugar para fazer alguma tarefa que era fora da sala de onde ele vivia, e ele se deparou com dois espíritos com esse laço luminoso e grande, e ele levou um susto, ele saiu correndo e foi lá conversar com o mentor, o orientador dele, e falou: nossa, eu acabei de ver fantasma. E daí o orientador dele falou: não, esses daí são espíritos que são encarnados e que vêm aqui para realizar grandes obras. Então, já eram espíritos evoluídos que, quando se desprendia do corpo, ia para o plano espiritual realizar um trabalho que era necessário lá também, né? Porque esses espíritos de luz, eles estão aqui, mas estão em parte, né? Que eles continuam lá e, se tem algum trabalho, eles continuam desenvolvendo esse trabalho lá, né? Então, na pergunta aqui 402, Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Aí o espírito responde: pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Ou seja, o espírito, quando liberto do corpo, ele é o que é. Então, tudo que ele possui de virtude, de defeitos, ele está mostrando nesse estado, porque é o espírito, né? E o que acompanha o espírito nesse estado é o corpo perispiritual, é o corpo astral,
que quando no momento, na ocasião da morte do corpo de carne, esse corpo astral acompanha o espírito, porque o espírito em si, ele é uma energia, ele não tem forma. Então o que lhe dá a forma é esse corpo astral, esse corpo perispiritual, tá? Então é por onde ele se manifesta em qualquer lugar que ele se vá. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Então, nesse estado que o espírito está emancipado, ele vai se encontrar com outros espíritos, ele vai satisfazer as suas necessidades. Então, existem vários relatos na literatura espírita de espíritos que muitas vezes ele tem desejos que enquanto está no estado de vigília, ele não pode satisfazer por conta de normas, de regras da sociedade, da própria forma como ele foi criado, né? Essas normas que a religião muitas vezes impõe. E enquanto ele é espírito apenas, ele não tem, porque o espírito ele não tem tempo, como o nosso tempo cronológico, e ele pode ser amoral também, ou seja, ele não pode ter essa moral que nós temos enquanto estamos no corpo de carne, né? E a nossa mente de carne, do nosso corpo físico, ela filtra muito os sentimentos do espírito. E ele só vai ser total quando ele está desimpedido do corpo de carne. Então é por isso que a gente fala, muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos, né? Porque nós temos toda essa bagagem e que está ali fechadinha no nosso inconsciente, porque senão a gente poderia não conseguir viver em sociedade, se cada um fizesse o que quisesse, né? E por isso que a sociedade ainda tem todas essas questões de criminalidade, de intrigas, de frustrações, de namoro que não dá certo, né? De pessoas que falam mal das outras, que por causa da inveja, todas essas mazelas nossas se manifestam através de atitudes, porque está no espírito. E quando o espírito está liberto do corpo, ele tem o conhecimento do que ele é, né? Porque ele sabe que ele tem tudo isso e aí ele vai satisfazer as suas necessidades através das possibilidades que ele tem. Por isso, então, que quando o espírito já está evoluído, já tem projetos de vida, ele já está num caminho mais saudável, ele vai ter encontros saudáveis para reforçar as tendências boas que ele tem e dos programas, dos projetos, dos planos que ele tem enquanto está encarnado. E isso, gente, em todas as áreas, tá? Não é só na parte espiritual, porque muitas vezes a pessoa não tem nem uma religião, ela não segue nada, não segue nenhum caminho de religião espiritual nem nada, mas ela tem projetos muito importantes para a evolução da humanidade. E mesmo que ele não tenha esse conhecimento, essa vivência espiritual no corpo de carne, quando ele está liberto do corpo, ele vai junto aos seus afins para receber muitas vezes orientações de qual o caminho que ele deve seguir, inclusive nessa área da informática, né? Da mídia, porque a gente sabe que no plano espiritual eles estão 5 vezes mais evoluídos do que nós, né? E isso falando de determinados estágios do plano espiritual, como aonde André Luiz vivia, não sei se ele está lá ainda, segundo o relato que eles nos dizem, que lá a tecnologia já está 5 vezes à nossa frente. Então, e ainda essas coisas estão vindo para o nosso planeta, tá?
e na área de medicina, da ciência social, humana, tudo isso, os profissionais que atuam nessas áreas estão recebendo orientações nesses momentos de desprendimento da alma, tá? E a mesma coisa acontece com os criminosos, né? Por isso que a gente vê cada coisa aí que você fala, gente, esse povo usa a inteligência para coisas do mal e cada dia mais coisas novas aparecem, porque eles também vão se reunir aos seus afins quando estão dormindo. Então, tem os dois lados, né? Infelizmente, no nosso mundo atual ainda acontece isso, tá bom? Então, continuando aqui. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Engana-te, e quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida, acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? E ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vós tem falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto, e ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Então, nossa vida material pode ser pautada pelos nossos sonhos. E também há os nossos amigos espirituais que nos acompanham em nossa jornada, de que muitas vezes quando a gente está liberto do corpo físico, eles vão nos dar conselhos, orientações, avisos, né, que são chamados os sonhos premonitórios, também os sonhos onde nós temos a condição de ter a resolução de algum problema, de alguma situação que a gente está vivenciando, porque quando sonhamos,
né? O nosso corpo está ali naquele estado e o espírito, como já falamos aqui, está liberto e então ele tem total conhecimento da sua condição, do que ele foi no passado e do que ele pode vir a ser no futuro, tá? Porque Deus nos dá essa condição. Então, muitas vezes, se a gente está passando por alguma dificuldade, uma limitação, uma situação difícil, antes de dormir, é importante que a gente faça uma prece, faça uma meditação. E o que é meditação? É estarmos de olhos fechados, de preferência, sentados ou mesmo deitado, sem procurar não pensar em nada, fazendo exercício de respiração, né? Inspira, solta, devagar e sempre. E isso é importante porque nós vamos nos preparar para termos uma vivência positiva com os nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, nos aconselhando, nos envolvendo, nos orientando e às vezes até nos ajudando a dar essas soluções para algum problema que a gente acha que até está insolúvel na nossa vida presente, né? Então, com tudo isso, a gente vê o quanto que o nosso Criador é misericordioso, é amoroso conosco, que nunca nos abandona. E conforme aqui o Allan Kardec, os espíritos aqui falam para Allan Kardec, mesmo que a pessoa fale que seja ateia, que agnóstica, que não acredita nessas coisas da espiritualidade, mesmo eles não têm sonho em branco, até eles sonham e têm essas vivências no plano espiritual. Então todos nós, de alguma forma ou de outra, vamos sonhar e ter essa vivência, como aqui já falamos em extensão. Oi? Quando você nunca sonha? Ah, tá, muito bem perguntado, porque realmente tem pessoas que falam que nunca sonha, né? Porque assim, ela não lembra, ela sonha, mas ela não lembra, ela não consegue lembrar. E muitos espíritos também, ele não consegue se desprender, como se fala aqui, para ir ter essas vivências. Ele fica apenas assim a poucos centímetros do corpo. Ele se desprende, mas ele não vai vivenciar nada. Ele fica ali acima do corpo. O corpo está aqui e ele está aqui, tá? Ele não consegue se desprender. Normalmente, são pessoas mais ligadas à matéria, tá? Pessoas que diz que não sonha, é porque não lembra. Esses espíritos que não saem muito do corpo, não vai vivenciar nada, nem de bom nem de ruim, ele está muito mais atrelado ao corpo de carne. Essas pessoas que estão muito mais ligadas à matéria. Ah, que bom, então eu sonho muito. Eu também sonho muito. Eu sou muito materialista. Não, Eu sonho muito e lembro. Oi? Na minha consciência, eu não sou ligado à matéria, porque eu medo de morrer, se morrer. Não, mas é porque você, no seu caso, né? Que a gente sabe que você é uma boa pessoa. Aqui no plano terrestre. Brincadeira, viu? Mas é porque você não lembra, mas você sonha sim. E às vezes, assim, pode até ser uma proteção, uma inspiração que está vindo aqui. Pode até ser uma proteção, porque assim, quando o espírito já está num nível bastante evoluído, ele alça voos muito altos, e só que tem uma barreira lá. Ele não pode ir além de determinado espaço, porque se ele for além daquilo, ele morre, ele se desprende totalmente do corpo. E como muitas vezes essas vivências no plano espiritual é tão boa, tão maravilhosa, que a volta para o corpo cativo é dolorido demais. Então, muitas vezes, pode até ser um mecanismo de defesa do seu corpo para que o seu espírito não fique muito frustrado ao voltar para a experiência física, tá? Então, tem esse lado também, tá? Que às vezes a gente tem, né? Aquelas vivências, ai meu Deus, que lugar gostoso que eu estava. Aí volta para cá, vai ver o dia a dia, oh, que dureza, não quer voltar.
né? Pode ser então isso também que justifica que você tem aquela sensação que você sonhou, se acorda, se alegre, mas você Isso. não consegue lembrar. Não consegue lembrar. E É. às vezes acontece comigo, eu acordo assim como se parecia comigo que. Ele fala que eu acordo ligado 320, né? Mas assim, eu tô tão contente, feliz, cantando, dançando, e É. não sei por quê. Não sabe por quê. Isso. Exato. Essa sensação eu tenho, sim, mas Aham. não sou eu não. É. Mas a sensação que ela tá falando, eu não lembro, porque eu não lembro que eu sonhei, mas Tá. eu acordo assim do Aham. estado zen. Legal. Pode perguntar aqui. Assim, que eu- Depois você, viu? Acontece comigo e eu acho que acontece com todo mundo. Ah. Nem toda noite você lembra do sonho. Não, É, não. Sim. Então, às vezes você lembra do sonho e às vezes você E de diz, alguma não coisa, sonhei tá? nada dessa noite. Mas Isso. não é que não sonhei. Não sei, é que não lembra. Outra coisa que eu ia complementar, que complementa o seu, é porque assim, a gente não lembra toda vez, mas fica a intuição, tá? Porque a forma como os nossos amigos têm de nos auxiliar, de nos orientar, qualquer coisa que seja, é através da intuição, porque a gente, quando acorda, é muito difícil quem consegue lembrar do que vivenciou lá, assim na sua íntegra. Porque às vezes a gente lembra de uma pequena passagem do que vivenciou lá, mas tem toda uma história completa. Só que no nosso corpo de carne a gente não consegue lembrar, até por conta desse mecanismo, porque a vivência pode ter sido tão boa que essa volta para cá é dolorida, né? Pergunte, por favor. Que você acabou de explicar, né? Freud falava, né, sobre o sensor onírico e exatamente isso. Isso. De acordo com alguns conteúdos, né, o sensor onírico ele vai impedir essa lembrança. Isso. De acordo com o autoconhecimento, de acordo com o que você vai se conhecendo, Uhum. esse sensor ele vai afrouxando e Isso. você começa a lembrar mais dos seus sonhos. Exato, E aí exato. fica uma dica, quem quer trabalhar com sonhos, né, tem um caderninho ao lado. Uhum. De acordo com o Isso. autor, porque é comum que de acordo com você acorda e você lembra. É isso. Você já vai tomar banho, escovou os dentes. Você Acabou. Exatamente. Boa lembrança. Também tinha esse conteúdo para falar. Exatamente, porque assim que você acorda, você lembra. Se foi uma orientação, uma ideia, alguma coisa, é bom mesmo anotar, porque é só naquele momento que você lembrou. Passou daquilo, já era. Não lembra mais, né? Você quer complementar? Só um minutinho, daí. Às vezes acontece também aqueles insights, quando você está naquela situação que você já viveu ali, Uhum. você lembra na hora aquilo e parece que caiu assim, né? Caiu no seu fala, lembrei, vou fazer. Isso, Às vezes acontece que eu estou fazendo uma coisa e esqueci totalmente, do Uhum. nada, Vem a lembrança. vem, aí eu tenho que fazer na hora, porque senão Isso. dá Se não, já era. Pode perguntar. O único sonho que eu lembro é com gravidez. Ah. Toda vez que eu sonho com gravidez, alguém aparece grávida. E você, quer ter? Você tem filhos? Antes de ter, eu tenho um filho. Tem. Antes de ter, eu também sonhei. Aham. Já estava sendo avisada, né? Seus amigos já estavam te falando, ó, você vai ser mamãe. Mais alguém, gente? Ô, Geni, Ah. você deu aquela explicação técnica, né? Uhum. Psiquiatra, psicólogo, etc. E espiritual. Certo. Né? E aí, qual seria um pouco dos dois ou é só espiritual? Então, tem dos dois, porque às vezes você pode dar um espaço para o seu cérebro só para buscar as coisas do seu conteúdo interno, do seu consciente presente, que, como eu falei, vai até a vida intrauterina, tá? E nessa vivência, desde da nossa vida na barriga da nossa mãe, pode acontecer algumas coisas de até agressões, né? Ou naquela primeira fase da criança, que você sofreu alguma agressão também e que traumatizou, mas você não lembra. Então, quando você está na fase adulta, muitas vezes esses sonhos são dessas percepções desta vida atual, tá? Não tem nada a ver com o espiritual. Daí é do próprio corpo. Isso, Então tem as duas partes, do nosso próprio corpo e dessas vivências do mundo espiritual, tá?
O fato é que, de um modo ou de outro, o espírito sempre se emancipa do corpo no momento do sono, tá? Se for físico, ele vai aprender. Ele vai aprender isso. Por isso que o Freud achou interessante, importante, tratar do simbolismo do sonho, porque é nesses relatos e na psicanálise ele conseguia a resolução de muitos conflitos, de muitos traumas que a pessoa vivenciou desde lá a sua vida, porque tem as regressões, né, na psiquiatria, que pode fazer com que a pessoa entre lá na vida intrauterina, porque às vezes o problema se criou lá e que hoje é alguma coisa que afeta muito a vida dela. Então é importante trabalhar isso, tá? Porque até numa das palestras que eu vi para essa palestra minha aqui, a palestrante espírita, ela disse que ela tinha um sonho recorrente de medo de lugar fechado. Ela não podia andar de elevador, que morria de medo. Aí e era sempre um sonho que acontecia sempre. Aí ela trabalhou isso em terapia e depois ela começou a sonhar ainda, mas que numa das paredes do elevador tinha uma porta por onde ela conseguia sair. Ou seja, houve a resolução daquele problema da fobia por lugar fechado, tá? Então é bem interessante. Ou seja, o sonho é um canal de comunicação. Exato. Tanto da parte espiritual quanto como do nosso corpo físico, da nossa vida física atual. Você veja, gente, o quanto que é importante a gente ter esse preparo, porque assim, através vamos trazer a sardinha para nós aqui espíritas, né? Que todas as religiões são boas, tá? Não importa. Mas aqui nós que estamos aqui querendo ser espíritas, né? A gente tem assim um cabedal de conhecimentos, de ensinos, de livros, romances. Eu gosto de romance também, né? Tem muito que fala que romance, mas eu gosto. Eu acho legal. Traz muitos ensinamentos também, principalmente para começar a entrar no espiritismo, né? Então, a gente tem assim uma gama de ensinamentos para nos auxiliar na nossa vida diária. Porque se a gente, e isso até é um motivo muito grande de fobias, de ansiedades, de depressão na nossa vida presente, por conta da pandemia, porque as pessoas que não têm nenhuma fé, não têm aonde se apegar, elas ficaram extremamente desesperadas. E aí é onde aflorou muita coisa do espírito, né? A criminalidade, a violência doméstica, a própria depressão, as compulsões por álcool, drogas, bebidas e jogo e sexo e compras, todas essas compulsões que o nosso espírito traz de outras vivências da vida passada, se aflorou depois dessa pandemia, principalmente no meio de pessoas que não tinham crença fortalecida em alguma fé. Porque a gente tendo essa crença de outras vidas, do que o Espiritismo nos explica, o porquê estamos aqui, como devemos viver, tem toda essa orientação para nos ajudar no nosso dia a dia, a gente consegue superar as nossas dificuldades diárias, as nossas frustrações, as coisas, as situações que a gente tem que passar, porque a gente sabe, poxa, de repente eu perdi um emprego que eu amava, perdi um marido que eu amava, perdi a mulher que eu amava, a mulher dos meus sonhos, perdi dinheiro, né? Investi errado na bolsa, perdi tudo, era rico, fiquei pobre, né? Ou então o contrário também, tudo tem um porquê de acontecer. E se a gente tem esse conhecimento que o Espiritismo nos dá, porque assim, todas as religiões são boas, mas se a gente já tem maior curiosidade de saber o porquê, o significado da vida de um modo amplo, é o Espiritismo que nos dá essa condição, né? Porque vai nos mostrar que nós passamos por situações que Deus não é um castigador, que nós passamos porque nós necessitamos daquela experiência, a gente entende ainda como um sofrimento, mas que na verdade é uma experiência e às vezes um pouquinho amarga, né?
mas que é importante para o nosso espírito, porque a gente veio aqui para esse mundo não é para passar férias, é para ali resgatar, muitas vezes, coisas que nós fizemos no passado. Nós semeamos dores, sofrimentos, cometemos muitas coisas erradas, e quando a gente parte para o plano espiritual, que a gente tem essa amplitude, essa visão espiritual ampliada, nós nos arrependemos amargamente e a gente pede, não viemos aqui porque Deus falou, não, você tem que ir lá e ficar naquele corpo lá. É a gente que pediu, nós falando, Deus, eu quero voltar para lá, porque eu quero pagar isso. Às vezes a gente pede 10 coisas, 20 coisas. Aí os mensageiros lá de cima falam, você não tem condições de cumprir nem 5, quanto mais 20, né? Porque quando tá lá, a gente se sente o todo poderoso. Quando vem aqui, esquece. Porque esse corpo de carne filtra o nosso espírito. Então, muitas dessas coisas do espírito não está presente na nossa vida atual. A gente pode até lembrar através de intuições, através desses insights, através dos sonhos. Mas, no nosso dia a dia, a gente às vezes entende que está muito pesado, não é? E imagina se Deus tivesse dado tudo aquilo que a gente tinha pedido para passar lá. Não ia passar, ia se suicidar muitas vezes, que é o que acontece com muitos, né? Que já sofreu esse problema no passado, já perdeu, tirou a própria vida e veio aqui e achou que estava pesado demais. Um amor não correspondido já foi o suficiente para achar que podia acabar com a própria vida. Então, essas coisas todas faz com que a gente busque, né, a orientação, a indagação da importância da nossa vida e da condição da gente superar tudo isso, porque a lição nos é dada. Se a gente for como estudante que estuda com afinco, tira nota e é aprovado, passa, acabou, não precisa mais passar por aquilo. Mas se a gente se revolta, se a gente acha que a coisa está muito pesada, que não está aguentando e quer acabar com a vida, quer sair daquela situação, porque não aguenta, que está muito difícil, às vezes a gente tem que voltar e repetir a dose da mesma situação. Então é complicado, né? Então a gente tem, claro, não é porque a gente está passando por uma situação que a gente não tem que buscar melhora. Até nisso Deus nos dá essa oportunidade, porque nós estamos aqui para crescer em duas vertentes, na inteligência e na moral, tá? Então, essas provas que a gente passa, doenças, perda de um amor, perda de um emprego, qualquer perda, qualquer situação difícil, é para que a gente lute, para a gente buscar a nossa própria felicidade. Nós devemos e podemos ser felizes aqui e agora. Vai depender de nós mesmos. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer o nosso melhor. E cada dia que a gente traz para nós situações, conhecimentos melhores, compreensão da vida com um nível mais alto de conhecimento, a gente está evoluindo e melhorando a nossa vida, né? Por isso que a gente fala assim, puxa, tem fulano que vive uma vida tão tranquila. Por que será, né? Então, é do próprio Espírito. Cabe a cada um de nós. Por isso, é importante, temos algum problema? Vamos falar a respeito dele, vamos pedir ajuda, vamos conversar a respeito. Não adianta a gente ficar remoendo aquilo internamente. Ai, meu Deus, eu estou com um problema e agora o que eu faço com ele? Converse com alguém. Busque uma ajuda profissional, alguma coisa que possa te ajudar, porque, né, é assim que a gente vai se evoluindo, vai melhorando a nossa condição. Pode falar. Então, eu penso assim, ao invés da gente perguntar assim, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Devemos perguntar,
para quê, né? Ou então assim, Deus, ajuda-me a compreender o porquê dessa situação que eu estou vivenciando. Você pode fazer essa pergunta, lá no sonho você vai ter a resposta. Se já não teve, né? Porque às vezes no corpo de carne a gente não está lembrando, mas a gente tem, porque quando está lá livre do corpo, a gente lembra o porquê. A gente sabe o que fez lá no passado. Isso. Algum motivo tem. Normalmente é para o nosso crescimento. Porque muitas vezes a gente fez alguém sofrer, a gente vai ter que sentir na pele aqui, nesse corpinho aqui, para poder sentir e se sensibilizar e não fazer mais, né? Porque às vezes a gente judiou tanto do outro lá, quando a gente vem sofrendo a mesma coisa, você fala, caraca, né? Por que isso? É por conta disso, para eu aumentar a minha sensibilidade. Porque o espírito puro é só amor. Jesus, né, que é o espírito mais puro que já veio entre nós, é só amor, é só bondade, é só alegria, alegria de viver, que é o que nós temos que buscar para a nossa vida, né? Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Estamos encerrando, não sei se eu não estourei meu tempo, mas eu achei que esse assunto é tão bom. Então procurem, que eu li só as primeiras perguntas, mas tem mais perguntas no Livro dos Espíritos. Busquem, na internet tem, tá? Dá para pegar lá esse capítulo todo, que eu até peguei aqui, se alguém até quiser eu posso deixar. Eu imprimi até, porque eu achei legal ler alguma coisa. Se alguém quiser, tá aqui, pode ficar com ele, tá? E leiam tudo a respeito disso. E nunca se esqueçam, antes de dormir, se preparem para esse momento de vivência. Deixa eu só encerrar bem rapidinho, lendo aqui uma prece que... Não precisa, pode deixar. Que eu achei interessante para a gente encerrar totalmente. Oração final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa prece foi dada por Emmanuel. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos refletir cada dia mais na nossa vida, nos nossos sonhos, que representa o que nós verdadeiramente somos. E que Jesus nos abençoe, nos envolva na tua luz hoje e sempre. Queridas irmãs e irmãos, vamos continuar com o nosso pensamento elevado, para que assim possamos neste momento receber todo o auxílio a que aqui viemos buscar, através dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram para realizar tudo aquilo que necessitamos com a permissão do nosso Pai Criador e do nosso querido Mestre Jesus.
que é o nosso guia, o nosso ideal e que está sempre buscando a nossa felicidade. Que possamos então nos conectar mais ainda com a espiritualidade maior, para que possamos receber através de intuição, através de ideias, através do corpo melhor, mais saudável, tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida. Vamos fazer um pequeno exercício de respiração, para que assim possamos relaxar o nosso corpo e receber todas as benesses que descem do céu para nós. Procure uma posição bem confortável na cadeira, tire qualquer objeto que tiver no seu colo, coloque os seus pés apoiados no chão, mantenha a coluna reta e concentre-se na sua respiração. Inspire, segure um pouquinho lá na boca do estômago, no diafragma. Segure e solte pela boca. Na medida que vai soltando, vai relaxando toda a musculatura do corpo. Mais uma vez, respire profundamente e relaxe. Respire profundamente e relaxe. Sinta o seu corpo pesado, que se você tivesse vontade de se levantar não conseguiria. Mas se ainda sente alguma parte tensa do seu corpo, faça mais uma vez. Inspire, segure, solte pela boca e relaxe, relaxe, relaxe totalmente, para que você possa sentir uma sensação de bem-estar, da luz de Deus que desce para nós neste momento, envolvendo a cada um de nós individualmente, nos fortalecendo na nossa fé, na confiança e nos envolvendo coletivamente, para que essa nossa energia de alegria, de paz, de confiança possa se estender a todo o universo, a todo o nosso planeta Terra, com os nossos melhores votos de paz, de amor, de compreensão, tolerância, eliminação de preconceitos em todas as nações, em todos os povos, que a Terra possa, em breve tempo, se tornar um planeta de paz, de alegria, de viver, de amor, de solidariedade, de fraternidade. Ah, Jesus, como aspiramos, Senhor, por este tempo. Faça-nos melhores a cada dia que passa, para que assim possamos contribuir convosco no esforço dessa fase vindoura da Terra, para que possamos estar nelas incluídos com muito amor, com muita paz. Que esta paz de Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.